Paris, julho de 2020. Uma noite de verão aparentemente comum no subúrbio de Créteil. O silêncio das ruas residenciais é quebrado apenas pelo som quase imperceptível de um motor em marcha lenta dentro de um carro roubado. Dentro desse veículo, mergulhados na escuridão, dois homens observam atentamente a rotina de uma mulher que caminha em direção ao seu prédio. Marie-Hélène Denis, uma coach de negócios bem-sucedida que não faz a menor ideia de que sua vida está prestes a ser interrompida por uma execução profissional. O que a polícia francesa descobriu ao abordar aquele veículo suspeito não foi um simples assalto ou um caso isolado de violência urbana. No porta-malas, o cenário de uma guerra particular. Facas de combate de padrão militar, pistolas automáticas com silenciadores e munição de alta precisão. Mas o verdadeiro choque, aquele que fez os policiais recuarem em silêncio, veio quando os suspeitos mostraram suas identidades oficiais. Eles não eram criminosos comuns fugindo da justiça. Eles eram agentes ativos da DGSE, o Serviço de Inteligência Externa da França, a elite absoluta da espionagem estatal, treinada para matar em nome da bandeira. O que começou como uma tentativa de homicídio frustrada em um bairro de classe média, abriu as comportas para um dos segredos mais aterrorizantes da história moderna europeia. Uma rede de assassinos de aluguel, operando com precisão militar, de dentro de uma das instituições mais fechadas e antigas da humanidade. Uma loja maçônica chamada Athanor, onde rituais sagrados e buscas filosóficas serviam de cobertura perfeita para contratos de morte encomendados no mercado privado. Hoje, nós vamos abrir o arquivo oculto da célula Athanor. O dia em que a conspiração deixou de ser uma teoria de internet para se tornar um processo judicial real e sangrento nas cortes de Paris. Para entender como espiões do alto escalão do governo acabaram formando um esquadrão da morte para fins comerciais, precisamos mergulhar fundo nos nomes que moviam as peças por trás da cortina de fumaça. No epicentro desse terremoto institucional está Frédéric Waglio, um homem que transitava com uma facilidade perturbadora entre o mundo dos negócios legítimos e o submundo da segurança privada de alto nível. Waglio não era apenas um empresário de sucesso com contatos influentes. Ele era um mestre maçom respeitado na loja Athanor, localizada em Puteaux, uma área extremamente rica e estrategicamente próxima ao distrito financeiro de Paris. Mas Waglio tinha uma conexão perigosa e direta com o braço armado e invisível do Estado, Daniel B., um oficial de inteligência que ainda mantinha laços profundos com a prestigiada DGSE. A DGSE é o equivalente francês da CIA ou do MI6 britânico. Estamos falando de agentes treinados com bilhões de euros do Tesouro Público para realizar operações letais em solo estrangeiro. Especialistas em infiltração, sabotagem e eliminação de ameaças aos interesses franceses. O problema começou quando esses homens decidiram que suas habilidades especiais e os recursos ilimitados do governo poderiam ser faturados no mercado privado. A loja Athanor, que por definição deveria ser um refúgio para a busca da luz e da fraternidade, tornou-se o terreno de recrutamento mais fértil que um grupo de mercenários poderia desejar. Ali, sob o juramento de silêncio absoluto e a lealdade incondicional da Irmandade, Waglio e Daniel B. construíram uma estrutura paralela de poder. Eles selecionavam cirurgicamente agentes de inteligência frustrados com seus salários burocráticos e empresários dispostos a pagar pequenas fortunas para remover concorrentes do caminho, sem deixar o menor rastro para as autoridades. Não se tratava de ideologia política ou de salvar a pátria. Tratava-se de eficiência corporativa e dinheiro vivo. O grupo operava com a precisão de uma unidade militar de forças especiais, cruzando bancos de dados secretos do governo francês com interesses privados escusos. A investigação policial que se seguiu e que ficou gravada nos anais do crime como o caso Athanor, revelou provas documentais que parecem ter sido extraídas de um romance de espionagem de John le Carré. Quando os investigadores finalmente receberam a autorização para quebrar os sigilos telefônicos e apreender os dispositivos criptografados do grupo, eles não encontraram apenas uma gangue desorganizada.
Eles encontraram dossiês completos sobre civis comuns, registros detalhados de rotinas monitoradas minuto a minuto e relatórios de vigilância profissional que seguiam rigorosamente o padrão de escrita da inteligência francesa. A evidência mais contundente e bizarra veio das confissões de Sébastien L., o parceiro de Daniel B. naquela noite fatídica em que tentaram interceptar Marie-Hélène Denis. Ele admitiu em seu depoimento oficial que acreditava piamente estar cumprindo uma missão oficial de Estado. Ele foi manipulado pelos seus superiores na célula para crer que aquela mulher era uma espiã estrangeira altamente perigosa ou uma ameaça iminente à segurança nacional da França. Essa é a prova definitiva da lavagem cerebral e da manipulação psicológica que ocorria dentro da loja. Os líderes da célula usavam a retórica patriótica para convencer agentes jovens a cometerem assassinatos brutais. Mas a investigação foi muito mais além do que uma tentativa de homicídio. Os detetives descobriram transferências bancárias suspeitas em contas fantasmas e uma conexão direta com o destino trágico de Laurent Pasquale. Pasquale era um piloto de corrida profissional que desapareceu misteriosamente da face da Terra em 2018. Seus restos mortais só seriam encontrados anos depois, em um estado deplorável, enterrados de forma rasa em uma floresta remota. A perícia policial conseguiu conectar a célula Atanor ao desaparecimento e à morte do piloto. O motivo por trás do crime? Pasquale devia dinheiro a um patrocinador que tinha conexões com a loja. Esse patrocinador não buscou os meios legais de cobrança. Ele buscou a solução final da célula Atanor. O veredito de morte foi dado durante uma reunião secreta dentro do templo maçônico. O Estado francês estava, através de seus agentes ativos, caçando e eliminando seus próprios cidadãos para resolver disputas financeiras de terceiros. Aqui entramos no terreno da pura anomalia. O detalhe sombrio que desafia a lógica dos investigadores e dos analistas de segurança internacional até o dia de hoje. Como uma célula de matadores profissionais operando no coração de Paris, conseguiu realizar vigilâncias, sequestros e execuções por tanto tempo, sem disparar nenhum único alarme interno dentro da própria DGSE. Estamos falando de uma das agências de espionagem mais sofisticadas e paranoicas do planeta. Os agentes envolvidos nesse esquema utilizavam armas que pertenciam ao arsenal oficial do Exército. Armas que deveriam ter um controle de rastreio rigoroso, milímetro por milímetro. Eles utilizavam veículos de serviço protegidos por placas falsas e identidades forjadas pelo governo para realizar serviços de freelance no submundo. A anomalia reside na falha total e absoluta de supervisão de uma instituição que, em teoria, deveria saber o que cada um de seus agentes faz 24 horas por dia. Ou talvez, a explicação seja muito mais sinistra do que uma simples negligência burocrática. Durante as sessões do julgamento, surgiu uma pergunta que fez o tribunal mergulhar em um silêncio absoluto. Será que os superiores desses agentes realmente não faziam ideia do que estava acontecendo? Ou a célula Atanor era apenas a ponta visível de um iceberg colossal de operações não oficiais? Aquelas que os governos utilizam quando precisam de um resultado letal, mas não podem arriscar o nome das instituições públicas. O comportamento dos réus diante do juiz foi algo fora do comum. Eles não agiam como criminosos arrependidos ou assustados. Eles mantinham uma postura rígida, um olhar militarizado e um silêncio seletivo que indicava claramente que eles ainda seguiam um código de conduta superior, protegendo segredos que poderiam abalar as estruturas de ministérios inteiros. Outro ponto que desafia a compreensão é a demora da própria maçonaria francesa em agir. Por que o sistema de inteligência estatal e a estrutura maçônica, ambos baseados em vigilância mútua e conduta estrita, falharam exatamente no mesmo lugar e ao mesmo tempo? A sensação terrível é de que o grupo só foi descoberto por causa de um erro puramente amador, uma falha técnica de percurso naquela noite de julho. Se não fosse por aquele patrulhamento aleatório da polícia de bairro, quantos outros nomes de empresários e civis franceses estariam hoje apodrecendo em covas anônimas nas florestas da Europa? As hipóteses e teorias que orbitam o caso Atanor
representam o que há de mais sombrio na geoconspiração real. A teoria oficial apresentada pelos promotores é de que a maçonaria foi infiltrada por uma rede de mercenários oportunistas que buscavam o disfarce perfeito do sigilo fraternal para encobrir seus crimes. Mas há uma teoria muito mais perturbadora que circula em voz baixa nos corredores do poder na Europa. A teoria de que a célula Atanor não foi um erro de percurso, mas sim um teste de campo. Uma unidade experimental para a privatização da violência estatal francesa. Pense na logística fria desse cenário. Se o governo deseja eliminar uma ameaça interna ou um opositor, mas não pode arcar com o custo político de um assassinato oficial, ele utiliza uma rede privada que opera sob o manto de uma sociedade discreta. Se a rede for exposta e os agentes capturados, o governo simplesmente descarta as peças no tabuleiro, afirmando que eram apenas maçãs podres agindo por conta própria e motivadas exclusivamente pela ganância pessoal. É a aplicação perfeita e cruel da negação plausível. Durante os meses exaustivos de julgamento, os advogados de defesa tentaram construir a imagem de seus clientes como patriotas dedicados que foram enganados por ordens superiores falsas. Mas os promotores destruíram essa narrativa com a frieza dos extratos bancários internacionais. Os pagamentos por cada contrato de morte variavam entre 15 e 50 mil euros. Valores que para um agente de inteligência comum representam anos de soldo acumulado. Isso não é sobre amor à pátria ou proteção da República. É sobre a transformação do treinamento de elite do Estado em um produto de prateleira para o mercado do crime. O confronto final no tribunal revelou uma teia de influências que se estendia por sindicatos de elite, grandes empresas de segurança corporativa e até mesmo políticos locais que precisavam de favores escusos que a lei jamais permitiria. O caso Atanor não foi apenas um episódio isolado de true crime. Foi a revelação brutal de que existe uma infraestrutura de sombras pronta para ser ativada por quem conhece os sinais certos. Um aperto de mão específico, uma palavra passe sussurrada no templo e uma transferência de fundos que nunca deixará rastros no sistema financeiro tradicional. O confronto entre a imagem da França como o berço da democracia e dos direitos humanos e a realidade de seus espiões caçando civis em carros roubados é uma ferida que mudou para sempre a forma como o público enxerga as sociedades secretas e o braço armado do governo. O julgamento da célula Atanor finalmente chegou ao seu desfecho com sentenças que enviaram os principais protagonistas para a prisão por longos anos. Mas as perguntas que o caso deixou para trás continuam sem resposta e são muito mais pesadas do que qualquer pena de reclusão. Frederic Waglio, Daniel B. e os outros agentes agora habitam celas frias, longe dos rituais e das operações de campo. Mas a infraestrutura sistêmica que permitiu que eles existissem ainda está lá fora, intocada. A loja Atanor foi apenas um acidente de percurso em uma rede muito maior, ou é o padrão de como o poder realmente se exerce quando as luzes se apagam e as câmeras são desligadas? Nós vimos diante de nossos olhos o que acontece quando agentes de elite, treinados com o dinheiro suado dos contribuintes para proteger a integridade da nação, usam esse exato treinamento para caçar cidadãos comuns por lucro pessoal. A maçonaria francesa tentou a todo custo se distanciar desse pesadelo institucional, expulsando os envolvidos com notas oficiais e fechando permanentemente as portas daquela loja específica. Mas a mancha de sangue no avental maçônico permanece visível para quem quiser olhar. A realidade nua e crua é que o caso Atanor prova uma tese perigosa, que sociedades secretas e agências de espionagem compartilham exatamente o mesmo código genético, o código do segredo absoluto, da compartimentação de informações e da lealdade cega acima da lei dos homens. E em qualquer lugar onde exista segredo absoluto e poder sem fiscalização externa, a corrupção da alma e a banalização da violência são apenas uma questão de tempo e de oportunidade. Agora, eu quero que você pare por um momento e pense com cuidado. Você realmente acredita que esses agentes agiram apenas por conta própria, movidos por uma ganância isolada e fortuita, ou eles foram sacrificados como peões para proteger um tabuleiro muito maior
e mais alto que o governo francês precisou manter oculto a qualquer custo? Será que existem outras células, como a Atanor, operando neste exato momento em capitais como Londres, Washington, Brasília ou Tóquio, talvez até mais perto da sua rotina do que você pode imaginar? O caso de Marie-Hélène Denis foi o único que deu errado por um golpe de sorte da polícia comum. Mas quantos outros contratos foram executados com sucesso total sob o silêncio das florestas francesas? Deixe sua teoria nos comentários. Nós precisamos discutir o que realmente acontece nas sombras do poder. A verdade não está nos discursos oficiais das autoridades. Ela está escondida nos detalhes que eles tentam apagar da história oficial a todo custo. Até a próxima investigação, onde a próxima verdade revelada pode ser ainda mais perigosa que a primeira.